Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12, versículo 22, primeiramente. Vamos até lá. Mateus 12, 22. Nós estamos falando esse mês de janeiro sobre desenvolver um estilo de vida sobrenatural. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, diga para ela: desenvolver um estilo de vida sobrenatural. Então nós estamos falando sobre isso esse mês. Falamos as 2 últimas semanas e hoje eu quero falar sobre o risco que nós corremos de não conseguir perceber a visitação, como nós já falamos aqui, de Deus, de muitas vezes talvez passar desapercebido em relação ao mover sobrenatural. Nós estamos clamando por isso. Nós estamos orando para que isso se manifeste no nosso meio, na nossa geração, no nosso tempo. Mas não basta somente perseguir um alvo. Não basta somente orar por isso. É preciso você desenvolver um estilo de vida dessa maneira. Porque isso não pode ser um acontecimento na sua vida. Isso não pode ser algo que você vai viver numa época. O sobrenatural tem que ser parte da sua vida. Tem que ser uma cultura para você. Tem que ser a sua cultura, a sua maneira de viver, a sua maneira de ir para a escola, de conviver na faculdade, de conviver com a sua família, de conviver com os amigos, de conviver com as pessoas da sua célula. Na sua célula tem que ser comum a manifestação do sobrenatural. Mas aí mora um risco, porque nós podemos deixar de perceber que o sobrenatural está passando por nós, está se encontrando com a nossa vida ou acontecendo em algum momento que nós estivermos. Eu quero ler com você esse texto. Mateus 12, 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este é porventura o filho de Davi? Mas ouvindo os fariseus, murmuravam: este não espera o demônio, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus é anunciado pelos profetas. Jesus é anunciado pelos escritos. Ele viria. O Messias é esperado e aguardado por muitos. Os religiosos falam sobre isso. Mas aí um dia ele vem. Um dia ele chega. E ele nasce lá numa manjedoura. É interessante porque nós acabamos de ler um texto aqui de religiosos da época. E eles olham Jesus expulsando um demônio e eles falam: ele é o próprio demônio. Ele expulsa o demônio porque ele é um dos demônios. Por outro lado, Herodes, um rei ímpio, mundano, percebe que algo diferente tinha acontecido. E ele manda então matar todos os primogênitos, na tentativa de frustrar os planos de Deus. O gadareno endemoniado, segundo relata o livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 6, o texto diz que quando ele vê Jesus, ele se prostra para adorá-lo. E ele diz: o que tenho eu contigo, Jesus Cristo? O endemoniado percebe quem era Jesus. Um rei ímpio percebe quem era Jesus.
Paulo e Silas estavam pregando na Ásia, e muitos diziam que eles eram dos demônios também, chamavam eles de endemoniados. E aí aparece uma mulher de repente endemoniada, que reconhecem que eles eram homens de Deus. O que é isso? O que está acontecendo? De repente, de quem nós esperamos que perceba o mover, que perceba a visitação, não percebe. Mas de repente nós vemos aqueles improváveis perceberem que algo diferente estava acontecendo. E nós corremos esse risco de perder esse tempo da visitação. Nós corremos o risco de, mesmo sendo religiosos, mesmo sendo evangélicos ou cristãos, queira como você chamar, mesmo frequentando uma igreja, frequentando cultos, corremos o risco de estarmos tão envolvidos com a religiosidade a ponto de não perceber o que Deus está fazendo. E eu não quero que você corra esse risco. Por isso eu queria trazer aqui uma palavra para te prevenir, para te livrar de ser parte de uma geração que vai perder de vista o tempo em que Deus veio visitá-la. Não vai conseguir perceber que Deus está se movendo na sua célula, nem na sua casa, porque vai estranhar, porque de repente vai ver uma manifestação que está fora da sua listinha de como Deus pode se manifestar. O que vai fazer com que pessoas acabem perdendo a oportunidade de participar do mover sobrenatural da casa? Primeira coisa, a cegueira que possui um respaldo. Tem pessoas que estão cegas. E esse tipo de cegueira, normalmente, que é mencionado aqui, ele afeta aqueles que acham que estão enxergando. Ele afeta aqueles que possuem conhecimento, aqueles que acham que estão conhecendo alguma coisa, ou que já viveram alguma experiência com Deus, ou que já tiveram algum encontro com Deus. Geralmente esse tipo de cegueira afeta essas pessoas, sabe? Então nós temos argumentos bem consistentes para fundamentar a nossa cegueira. Na igreja de Coríntios haviam aqueles que diziam que eram de Cristo, e estes eram os piores, porque eles também estavam envolvidos na divisão, só que eles estavam envolvidos com um argumento que respaldava eles. Nós somos de Cristo, nós o conhecemos, nós tivemos experiências com ele, vocês não tiveram. E eles então excluíam pessoas, e eles provocavam divisão. Por quê? Porque eram cegos, mas tinham respaldo, tinham argumentos para falar. Por que eles reprovavam aquele tipo de manifestação? Quantos de nós podemos perder a oportunidade de ver o sobrenatural se manifestando, porque não vamos admitir aquela manifestação ou aquela outra, porque não estamos de acordo com ela, ou não reconhecemos ela, ou não achamos que ela vem de Deus? O Messias era aguardado por muitos, anunciado, como nós acabamos de mencionar aqui, mas aqueles religiosos da época não perceberam que ele estava ali. Alguns enxergaram e foram levar presentes para ele, aqueles magos, mas os demais religiosos não acreditavam que ele era o Messias. Eles não podiam esperar que ele viesse daquela forma. Eles estavam aguardando ele da maneira que eles achavam conveniente. De que maneira que você aprendeu a esperar pela manifestação das coisas de Deus? Como foi que te ensinaram? Deixa eu te falar, Deus, o Espírito Santo adora novidades.
Ele não está preso àquela lista de regras que você imagina que seja perfeita. Ele não está preso ao seu conceito de ordem e decência. Ele se manifesta como Ele quer, a hora que Ele quer, onde Ele quer. E você pode deixar passar essa oportunidade, porque você está preso a uma religião, porque estamos presos a uma religião. Não seja cego. Não seja cego. Aquele homem endemoniado há anos, perturbado, preso, quando ele viu Jesus, ele o reconheceu. E aqueles homens religiosos, cheios de conceitos, cheios de ensinamentos teológicos, não conseguiram ver que ele era o Messias. Eu quero dizer, não é que você precisa ser um endemoniado para ver Jesus. Eu quero dizer é que você precisa ser sensível à sua voz. Eu quero dizer que você não pode perder a simplicidade, nem a humildade de entender que o Espírito Santo vem sobre você e Ele quer usar você da maneira que Ele resolve. E você está aberto para isso. E você se livra dos seus argumentos. E você se livra dos seus conceitos. E você apenas se rende ao que Ele quer fazer. Você se livra da sua própria força em querer realizar a obra dele com as suas habilidades. E você reconhece que a obra dele tem tudo a ver com o sobrenatural. E se tem a ver com o sobrenatural, você e eu, nós não podemos fazer. Não perca a oportunidade de participar do mover sobrenatural que Deus quer trazer sobre os nossos dias. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca a oportunidade de participar, de experimentar do mover sobrenatural que Deus quer trazer sobre os nossos dias. E assim, para isso, livre-se da cegueira. Você não pode ser cego, abre os seus olhos. Não é o tempo de igreja que vai dizer que você enxerga, não é o quanto você conhece. É bom conhecer, é bom caminhar muito tempo com Deus, é bom ter conhecimento bíblico, mas não é isso que vai respaldar o seu relacionamento com Deus. Não é isso que vai te fazer enxergar o que Ele está fazendo. É o seu relacionamento, é o seu estilo de vida. O que mais pode impedir uma geração de participar do mover que Deus está trazendo e fazer com que ela não reconheça o sobrenatural? É uma fome que está sendo suprida da maneira errada. O homem tem fome, o ser humano tem fome, isso é inquestionável. Não é à toa que nós estamos vendo o crescimento das religiões, principalmente islâmica, crescendo absurdamente, disparado em alguns países, como nós vimos aí, o domínio delas, inclusive em algumas nações. O homem está atrás de encontrar algo que preencha o vazio dele. O homem tem fome das coisas espirituais. E muitas vezes esses homens, essas mulheres, essas pessoas entram nas nossas igrejas, entram nas nossas células, e nós estamos tentando matar a fome deles com entretenimento. Nós estamos tentando matar a fome deles com bate-papo. Nós estamos tentando matar a fome deles com relacionamentos que não vão conseguir. O homem está buscando tentar matar a sua fome. Ele está buscando tentar suprir a sua fome de alguma forma, com a sua vaidade, com as suas conquistas pessoais, com as suas buscas de realizações, em busca do dinheiro, em busca da fama. Ele está tentando achar algo que mate a sua fome. E de vez em quando, porque essa fome é inerente ao homem, ele vai atrás de algumas coisas. A gente mesmo, às vezes a gente se percebe, que está fazendo coisas banais, fúteis, e a gente parece assim que a gente se desviou um pouquinho. E a gente tem que voltar de novo, tentando matar a nossa fome com alguma diversão, com alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos encontramos com o amor de Deus, então nós nos fascinamos por Ele. A chave não é você simplesmente ficar esperando que algo aconteça. Você tem que buscar, você tem que provocar.
Você tem que ter fome dele. E se você tem fome, você vai fundo, até que você o encontre. E quando você o encontra, não tem outro jeito, você se fascina por ele. Por mais que, se você tem filhos, por mais que você tente pegar o seu filho e dizer para ele, vamos para a igreja, abre a Bíblia, assiste tal coisa, ele não vai se apaixonar por Jesus porque você ensinou ele a ter costumes. Ele não vai se apaixonar por Jesus porque ele viu você indo para a igreja. Ele precisa ver Jesus. Ele precisa se fascinar por Jesus. Ele precisa se apaixonar por Jesus, para que o mundo não exerça mais essa influência sobre ele. Quando você se encontra com o amor de Deus, jovem, adolescente, todos que estão aqui, você se fascina por isso. Tudo perde o sentido para você, perde a graça, perde a cor. E é isso que a nossa geração precisa. Ela precisa ter encontros pessoais com Deus. Ela precisa ver Deus a todo custo. Porque nós não vamos conseguir doutrinar uma geração com uma lista de regras. Nós não vamos conseguir dizer para a moça, olha, você não está na fase de namorar, você tem que se guardar. Nós podemos até ter esse ensino, mas você só vai entender isso quando você encontrar Jesus, quando você ver Jesus, e quando você tiver relacionamento com Jesus, e você se fascina e se perde com ele, e todo o seu ensino, todas as verdades que você ouviu começam a fazer sentido para você. Uma geração está matando a sua fome de maneira errada, e isso pode fazer com que ela perca de vista o sobrenatural. Não tente matar a sua fome em outro lugar. Só se encontrando com ele é que você vai suprir todas as suas carências. Só se encontrando com ele é que você vai suprir o seu vazio. Só se encontrando com ele é que você vai suprir a sua fome. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tente matar a sua fome da maneira errada. Só se encontrando com ele é que você vai matar a sua fome. Então a chave é levar os seus discípulos para encontros pessoais com Deus. A chave é pegar a sua célula e apontar para eles o caminho para que eles tenham um relacionamento e para que eles vivam as suas experiências. E ensiná-los a matar a fome da maneira correta. O que pode fazer uma geração perder a oportunidade de participar do mover do sobrenatural de Deus? Terceira coisa, não se manter em uma situação de grande necessidade. Sabe que o tempo, a religião, a altivez vai fazendo a gente perder a necessidade das coisas de Deus. E a gente começa a adquirir uma série de argumentos. Nós ficamos ricos e abastados, sabe? E às vezes nem precisa ser cristão, não. Às vezes a gente acha mesmo que pode garantir a nossa vida por nós mesmos. Nós podemos conduzir a nossa vida do nosso jeito. Às vezes você acha, nós achamos que nós nos garantimos. E nós saímos da condição de extrema necessidade. Lembra da igreja quando ela estava esperando pela promessa do Pentecostes? Eles ficaram ali dias reunidos. O livro de Atos capítulo 2 registra isso. Então diz que quando eles estavam reunidos naquele lugar, um vento invadiu aquele lugar. E fez o quê? O mover do sobrenatural tocou neles. Eles nunca tinham tido essa experiência. Presta atenção aqui, eles não tinham um texto bíblico escrito para dizer o que eles estavam vivendo. Eles não tinham uma explicação. Pedro prega o que Joel tinha mencionado lá, e ele traz para dizer, olha, está acontecendo o que Joel disse naqueles dias. Mas nem mesmo o que Joel disse na íntegra aconteceu. Podia até ficar um pouco confuso. Eles não tinham base para respaldar o que estava acontecendo ali. Mas eles não perderam aquele tempo de visitação. E Pedro disse, Deus está fazendo aqui o que foi prometido lá atrás. E eles foram cheios com o Espírito Santo. Aquele poder, aquele mover que fazia Jesus curar os enfermos e anunciar o reino de Deus, agora estava sobre eles.
Que coisa maravilhosa, era o que eles deviam esperar, era o que Jesus tinha dito. Esperem isso acontecer. Isso vai fazer a diferença na vida de vocês, no ministério de vocês. Fiquem lá, até que do alto desça sobre vocês isso. E eles ficaram 9 dias, 10 dias, até que se cumpriu. Por que, irmão? Havia uma extrema necessidade. Eles estavam lá reunidos esperando. Eles não tinham conhecimento, eles não tinham base nenhuma. Sabe, esse é o nosso desafio. É conseguir administrar tudo que Deus tem nos dado pela sua graça. As nossas leituras, o nosso conhecimento, a nossa estrutura. É conseguir ter tudo isso que Deus nos dá para podermos avançar, expandir e alcançar outros, sem se embriagar com essas coisas, e continuar e se manter na mesma condição de necessitados. Como diz o Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, como disse Jesus, porque deles é o reino. Você tem que ser pobre. Ainda que Deus te leve para outros lugares, não abandone a sua pobreza de espírito, a sua extrema necessidade. Para tudo, para qualquer coisa, você precisa dele. Mesmo que você esteja algum tempo caminhando, mesmo que você já tenha multiplicado a sua célula muitas vezes, mesmo que o pastor Josué tenha te chamado para uma outra função, mesmo que você seja alguém que tem ocupações e você tem ministério e você é influente na igreja e você toca, mesmo que você esteja chegando hoje, mesmo que você esteja aqui pela primeira vez, não importa, mantenha a sua condição de necessitado. Se você deixar de ser um necessitado, o mover de Deus passa por você e você não percebe, porque você acha que você está bem, porque você acha que você não precisa de mais nada, porque você vem para o culto e você ignora o louvor, a palavra, porque você acha que você já tem tudo que precisa, então você não precisa prestar atenção. Você pode ficar curtindo uma conversa, você pode ficar olhando o seu celular, você pode ficar fazendo outra coisa que você acha mais importante do que ser edificado. E o mover de Deus está passando por você. E você vem para olhar alguém, e você vem para poder ver se alguém tem algo para te dizer. Aqueles homens religiosos não conseguiram ver quem era o Messias. Não perca essa condição de extrema necessidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca essa condição de extrema necessidade. Você tem que ser, olha para cá, você tem que ser um necessitado diante de Deus. Alguém que demonstra a sua necessidade por Ele, pela manifestação dEle, pelo poder dEle, pela intervenção dEle. Tudo. Não perca essa condição. Seja pobre. Seja pobre. Seja ávido. Procure pelas coisas de Deus. Tenha fome, vá atrás. Procure até que você encontre. O que pode impedir uma geração de não participar do mover sobrenatural que Deus está trazendo sobre os nossos dias é a falta de disposição para suportar reprovações. Quem está atrás do sobrenatural e o dia que se encontrar com ele, corre o risco de ser reprovado pelas pessoas. Corre o risco de criar um estigma e ser desprezado. Imagina você, Maria, ela recebe a visita de um anjo e o anjo diz para ela que ela vai ter um filho. Ela que estava prestes a se casar com José, virgem, agora recebe essa notícia. E ela vai ter que dizer isso para José. Que situação. Ele, quando sabe, respeita e secretamente resolve se afastar dela, porque não conseguiu admitir aquilo, talvez. Ou como o que iria acontecer se todos soubessem daquilo. Ela teria que suportar para todo sempre ter um filho
de verdade não parecia ser dela, era ilegítimo. Assim iam dizer as pessoas. Ela foi visitada por um anjo. O que aconteceu com ela não é comum. Imagina você, se você fica sabendo que uma pessoa, sabe, ninguém espera esse tipo de manifestação, não é algo natural, não é algo que obedece um padrão. O mover de Deus vem assim. Ele vai virar a sua célula de cabeça para baixo. Vai ter cura lá, vai ter milagre. Vai ter pessoas saindo de lá com um coração diferente. Vai ter gente que vai entrar lá e nem sabia porque entrou lá e vai mudar de vida aí. E as pessoas vão ficar chateadas com aquilo. Alguns vão adorar, outros vão ficar muito revoltados. Uma perseguição pode se levantar contra você. Você pode ser desprezado em casa. Você pode arranjar um problema com a sua família. Você pode arranjar um problema e amigos se afastarem de você porque você escolheu viver uma vida sobrenatural. E as pessoas não entendem, não compreendem. Quem está atrás das coisas sobrenaturais vai ter que ter disposição para correr o risco de ser reprovado, de passar por críticas, por pressões, de ser excluído, de ser isolado, porque você escolheu viver algo diferente. Saia da mesmice, saia do padrão, da forma que criaram para você. A vida sobrenatural não está presa a uma listinha. Deus pode vir hoje como Ele nunca veio. E Ele pode agir amanhã como você não está acostumado a ver. Pode te assustar, é normal. Mas seja sensível para perceber que é Ele que está operando. Não perca o sobrenatural de Cristo. Não deixe Ele passar. Esteja disposto a enfrentar o que for necessário. Mas não esteja disposto a perder a oportunidade de experimentar o tempo da visitação do sobrenatural. Quem pensa? Quem quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural precisa estar com seus olhos atentos. Sabe, às vezes as pessoas vão criticar o que está acontecendo, ou até vão elogiar o que está acontecendo lá. E aí às vezes você vai ouvir alguém que foi liberto das drogas. Nós temos muitos aqui. Você vai ouvir quem foi liberto do cárcere. Nós temos centenas aqui. Você vai ouvir quem saiu da prostituição, quem recebeu cura na alma. E essas pessoas que estavam nessa condição conseguiram ver Deus nesse lugar, conseguiram ver Deus na sua célula. E isso não pode parar. Talvez outros digam que não. Talvez até você, uma hora ou outra, já acreditou num sussurro que o diabo fez no seu ouvido e disse que o que você está fazendo, sabe, traz desânimo, traz uma palavra que desestimula. Mas você tem que manter os seus olhos naquilo que Deus quer fazer, no sobrenatural que Ele quer trazer sobre a sua célula, sobre os seus discípulos. Não perca de vista isso. Não deixe isso passar. Eu quero orar por você que quer ser parte de uma geração. Não importa. Não importa se você se sente reprovado diante de Deus, ou se você se sente aprovado. Eu quero orar para que o Espírito Santo abra os seus olhos hoje. Que você enxergue o tempo em que Deus está vindo com a sua ação sobrenatural. Eu queria orar por você. Nós estamos aqui e nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui
Nós não queremos perder de vista o sobrenatural. Nós não queremos perder a noção de que o Senhor está passando e nos visitando. Pai, então abre os nossos olhos, aumenta a nossa fome, nos faz encontrar um lugar onde podemos matar a nossa fome da maneira correta. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Você pode orar por isso nessa noite. Você pode pedir para o Espírito Santo de Deus aumentar a sua fome. Você pode pedir para o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos para as coisas espirituais. Você pode abandonar aquela zona de autossuficiência e entender que você necessita dele, que você precisa dele, que você precisa encontrá-lo, que você precisa desesperadamente que ele supra você em todas as coisas. Aumente a sua fome. Aumente a sua fome. Espírito Santo, nós estamos aqui. Espírito Santo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Fale conosco, Pai. Nós estamos aqui. Nós queremos te ouvir. Nós queremos perceber que é o Senhor que está falando. Nós queremos aprender a entender os teus sinais. Nós queremos andar contigo. Nós queremos desenvolver um estilo de vida sobrenatural. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina. Nos ensina. Nos ensina. Feche os seus olhos. Nos ensina. Nos ensina hoje. Começa hoje. Se disponha a aprender com Ele. Abra sua boca e se disponha. Se disponha a aprender com o Espírito Santo, a caminhar de uma maneira que você enxerga o que Ele está fazendo. Essa noite, nós colocamos a nossa vida em Ti ainda mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Espírito Santo, vem nesse lugar e nos ensina. Marca a vida de pessoas aqui. Nos ensina. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus.